Olá, muito boa noite a todos. É um prazer reencontrá-los nessa quinta-feira para mais um episódio do Board Talks. Para quem não me conhece, meu nome é Udo Girlich, eu integro a direção, aqui da Board Academy. A Board Academy é uma edtech aqui de São Paulo, que tem aí por propósito desenvolver e disseminar, a governança proativa, as boas práticas de governança para as pequenas e médias empresas brasileiras, né? E como que se dá, né, a execução, né, a concretização desse propósito. A concretização desse propósito se dá através das diversas formações que a Board Academy tem em seu portfólio, né, para formação e certificação de conselheiros, né? Nas suas diversas modalidades, enfim. Então, você que está nos assistindo pela primeira vez, tiver interesse nessa trilha do aconselhamento profissional, então entre em contato, ou entre lá no site da Board Academy, boardacademy.com.br, lá você vai encontrar todas as informações pertinentes às trilhas que nós temos aqui na Board Academy, e também fique muito à vontade, vai ser um prazer bater um papo com você e te dar todas as dicas sobre essa trilha do aconselhamento profissional, tá bom? Hoje, nós temos aqui para tratar um tema bastante interessante, que fala de novo sobre pessoas, Então, a relevância do tema é muito grande, porque as empresas elas são formadas por pessoas para atender ou servir pessoas, tá certo? E nessa linha, aqui na Board Academy, nós temos 14 comissões temáticas, E hoje aqui eu tenho o prazer de ter como convidados três membros da comissão temática de gente e gestão. Então, eu tenho aqui, primeiro as meninas aqui, a Daniele Costa, a Tatiana Melamed e o querido André Lima, representantes dessa comissão, que vão trazer aí uma abordagem bastante interessante, que eu aproveitei e vou dar uma roubadinha numa expressão que vocês cunharam, que eu achei muito interessante, que é experiência do colaborador. Não é? A gente fala muito sobre experiência do cliente, aquela coisa toda, mas agora, a gente percebeu que ao longo dos anos, e principalmente isso deve ser o dia a dia de você empresário que nos assiste, Você gestor de empresa, ou também você colega conselheiro que atua em alguma empresa, você deve ter percebido que isso, esse movimento, essa mudança na relação de trabalho, Mudança na relação entre o colaborador e a empresa. Na minha época, eu já sou jovem há mais tempo, as relações trabalhistas elas eram um pouco diferentes. E hoje em dia a gente percebe que, com o passar dos anos, as novas gerações que aí estão, e também tendo como um fundamento, uma base muito forte nos novos valores, nos novos princípios, nas novas crenças das novas gerações, essa, essa relação ela vem evoluindo ao longo dos anos. E é óbvio, obviamente que, tal como as empresas elas precisam evoluir, face a esse dinamismo, essa volatilidade que a gente tem no contexto empresarial, essa relação entre empresa e colaborador, ela também precisa ser vista e tratada com muito carinho e muito cuidado. A gente tem muito aquela questão de olhar para fora da empresa, só que a gente precisa olhar para dentro da empresa também. Como que a coisa está acontecendo dentro da empresa? O que que o meu colaborador sente? O que que meu colaborador precisa? Como ele pensa? Como ele age? O que está dentro quais são os seus novos valores? E por que que a gente aborda tanto esse tema?
de pessoas, de uma maneira mais abrangente, né? Mais holística. Nas empresas, hoje em dia, vocês vão encontrar várias gerações, né, atuando ao mesmo tempo, simultaneamente dentro de uma empresa. Né? Então, você vai encontrar numa empresa, né, com baby boomers, você vai encontrar, né, millennials, geração Z, né, e algumas pessoas até, né, usam o termo, né, conflito de gerações. Ok, conflito de gerações, mas eu acho que talvez seja uma questão que precisa ser abordada um pouco mais em relação a como que eu consigo fazer uma harmonização disso, né? Tanto eu acho que é uma questão de escuta ativa também, tanto das novas gerações como também das gerações mais antigas, por assim dizer, como a minha, né? Porque senão você vai ficar defasado, né? A tua empresa vai ser um dinossauro, né? A gente, de novo, né? É preciso, e aqui fica já a primeira provocação, o primeiro alerta para esse olhar interno, para essa introspecção da empresa, introspecção empresarial, né, para realmente ver se a minha empresa, né, ela é atrativa. A minha empresa, ela tem, né, ela consegue reter aqueles talentos que ela desenvolveu, às vezes, ao longo de anos, na qual a empresa até investiu em formações, qualificações, enfim, né? Então, essa relação do trabalho, e também a gente vem abordar aqui, trazer algumas provocações relacionadas ao futuro do trabalho, né? Então, é com grande satisfação aí que, para abordar esse tema, eu tenho aí né, as meninas, o André e também o nosso querido painelista aí, de toda quinta-feira, o Daniel Medina, para trazer algumas reflexões. E para você que está aí na audiência, gente, primeiro, obrigado por estar aí com a gente, ok? E deixe aí a sua contribuição no chat aí do YouTube. Coloque seus questionamentos, né, as suas contribuições, as suas experiências. Né? Aqui vai ser bem interessante porque a gente vai passar, né, a gente vai abordar aqui dois extremos, né, dessas relações trabalhistas e que vai enriquecer bastante e deixar algumas reflexões para você aí, tá bom? Então, nesse sentido, gente, eu gostaria aí de mais uma vez agradecer, né, a presença, a participação e disponibilidade aí do André, da Daniele, da Tatiana, e já passar aí a bola para o André aí para as primeiras reflexões e comentários a respeito desse tema. André, muito obrigado, seja muito bem-vindo e a bola está contigo agora, amigo. Boa, obrigado, Udo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com todos. Eu acho que é um tema bastante relevante e que está muito em voga hoje em dia, né? Então, quando a gente fala do futuro do trabalho, as pessoas hoje elas estão em transição ou elas estarão em algum momento, né? Então, quando a gente fala da questão do futuro do trabalho, não é muito mais de se adaptar ao presente, né? Mas é muito mais de se antecipar ao futuro. Então, se a gente olhar, por exemplo, na década de 50, 60, quando começou as radionovelas, a primeira coisa que foi feita não foi ir para direto para televisão. Eles pegaram uma câmera, como as câmeras que filmam hoje os podcasts, né, os filmes, as novelas, enfim, e filmaram a radionovela. E aí levantaram a bola de que eles estavam fazendo o velho no novo, né? Então, como que a gente faz para fazer o novo no novo, de fato, para se antecipar ao futuro? Então, a gente pode explorar esse tema, ele é bastante abrangente, né? Mas quando a gente fala principalmente do que a gente tem de referência, de estudos, de leituras, de periódicos, a gente pode se basear, por exemplo, no Fórum Mundial de Davos, que teve no começo do ano, na terceira semana de janeiro, onde eles trazem a questão das habilidades do futuro, né? As competências do futuro. E hoje eu percebo que é um grande desafio o desenvolvimento dessas habilidades e competências, né? Então, principalmente nas gerações mais recentes, a questão da resiliência e do pensamento crítico e analítico que é apontado nesse fórum, é, ficam muito claras quanto que a gente perde de poder ganhar ao longo do tempo se não tem isso bem estruturado ou isso bem enraizado, né? Então, é, o que eu vejo é que o futuro ele não vai ser segregado entre ricos e pobres, né? Mas sim entre curiosos e não curiosos.
Se a gente fala do futuro do trabalho, as habilidades e competências, a gente pega toda essa questão da tecnologia de hoje que está bastante presente no nosso dia a dia, né? É, a gente precisa saber aproveitar. Então, a pessoa que vai melhor trabalhar com a tecnologia na questão dessas habilidades são as pessoas que vão fazer as melhores perguntas nesse sentido, né? Então, como que a gente consegue estimular que as nossas equipes, que o nosso ecossistema, que as pessoas que estão inseridas na nossa empresa, elas possam pensar desse jeito, elas possam de fato, a gente consiga estimular esse pensamento crítico, a gente consiga estimular essa sensibilidade da curiosidade, né, de a gente poder ir além. Eu gosto até de trazer um caso, né, que é a questão na década de 60, né, 69 o homem foi para a Lua, e durante a década, se a gente tivesse o chat GPT lá naquela época, muito provavelmente a gente teria um foguete muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente, mas eu posso garantir que a máquina nunca teria pensado em ir até a Lua, né? Então, é a curiosidade do homem que, de fato, Tá. eleva a gente ao longo do tempo e faz com que a gente persevere aí da melhor forma possível. Legal, André. Você trouxe aí alguns pontos que são comumente debatidos, né, internamente as empresas, que é justamente, né, está muito relacionado com as novas gerações, que já nasceram com um teclado na ponta dos dedos, por assim dizer, né, que é justamente no desenvolvimento de toda na construção da resiliência, pensamento analítico e pensamento crítico, né? E eu escutei uma vez estava escutando o Walter Longo, né, falar sobre isso, e ele falou, né, as pessoas que melhor, né, que melhor estão preparadas para atuar no futuro, né, do trabalho, são aquelas que justamente conseguem formular excelentes perguntas, né? E hoje em dia a gente fala formular excelentes prompts para a inteligência artificial, né? Que é justamente a gente conseguir combinar aquela capacidade analítica, aquele pensamento analítico e crítico que você trouxe, né? E fazer uso da inteligência artificial. A inteligência artificial, obviamente, ela não vai substituir, ainda não substitui uma série de habilidades e competências, né, do ser humano, mas ele ajuda muito em termos de velocidade, né? Nos traz respostas muito mais objetivas, nos traz, né, informações muito mais precisas, enfim, né, dentre outras tantas competências, né, o auxílio que a inteligência artificial está trazendo. E aí entra também um ponto que para mim é muito importante, que é justamente algumas algumas funções não existem mais, né? Elas estão sendo substituídas por agentes de inteligência artificial, né? Mas aí entra um ponto que eu acho que cabe bem nesse papo aqui, nesse debate que nós estamos tendo, que é justamente a preocupação das empresas em, né, ajudar a formar, né, ter aí uma consciência que ela também tem uma responsabilidade na educação desses profissionais, né? Alguns usam alguns termos mais sofisticados, como upskilling e reskilling, né? De você, né, dar uma nova formação, dar uma nova, né? Ao invés de simplesmente dispensar, não. Eu já desenvolvi aquela pessoa, deixa eu dar uma nova oportunidade para aquela pessoa. Isso também aumenta muito um tema muito crítico nas empresas, que é atração e retenção, né? Então, vejam só os pontos, né? O André falou aqui, a gente já está unindo aqui vários pontos, mas eu gostaria de dar continuidade nisso, né? E trazer aí a contribuição da Tatiana e logo depois da Daniele sobre a realidade que a gente vive hoje. Tá Tatiana, seja certo. muito bem-vinda, obrigado. Agora é Obrigada a contigo a você. bola, tá? Está comigo. Eu sei que nós já temos algumas perguntas, mas primeiro nós vamos dar um contexto geral e depois vamos passar para responder as perguntas, só para que as pessoas que estão nos assistindo saibam, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho da experiência do colaborador que o Hugo colocou tão bem aí.
Então, hoje em dia, é muito valorizado a empresa que sabe trabalhar é uma experiência melhor para o seu colaborador. O que eu quero dizer com isso? É o ambiente de trabalho, são os pilares estratégicos, é a cultura que não faz o que faz o que eu digo, faz o que eu faço, né? Não é naquela cultura, é uma cultura mais transparente. São empresas que se preocupam com esse bem-estar do colaborador, numa época que a gente está vivendo tanto burnout, né? Tanta gente que está adoecendo por causa do trabalho, que o trabalho está desmedido, as horas estão aí enormes. Então, a gente vê dentro desse mapa todo um mapa aí de empresas que têm, assim, realmente exaustivas as horas de trabalho, outras que procuram sempre escutar seus colaboradores, né? Eu vou fazer essa abordagem aqui, porque a escuta e a comunicação, elas estão assim cada vez mais. Nosso amigo Daniel Medina sabe que é a pessoa muito forte em comunicação. Estamos cada vez mais perdidos, porque o que fala aqui, né, na direção, as pessoas que estão na execução não sabem o que está acontecendo e assim por diante. Então, essas empresas que escutam, essas empresas que fazem roda de conversa, essas empresas que estão aí, elas realmente conseguem ter uma melhor experiência do colaborador, né? Então, assim, eu visitei a Google e eu vi assim realmente um ambiente de trabalho. Claro, gente, eu não pude ver a parte ruim, né? Porque eu estava ali visitando, eu vi a parte boa. Claro que todo lado da moeda tem o outro lado, mas aquele ambiente com cores muito agradáveis, vários ambientes para trabalhar, sabe? Aqueles puffs, algumas salas para você se desestressar, aquela compra de mercadorias diversas que você pode fazer ali, até sorvete, tudo que você quer, você tem ali. Então, assim, acaba que a experiência ela muda. Agora, não tira o estresse, não tira o outro lado, mas cada vez mais a gente vê a colaboração, que eu sei que também tem a não colaboração entre multigerações, mas a gente também vê muita colaboração, né? Acho que talvez você já tenha escutado o mentoring reverso. Eu sou uma pessoa que eu sou tanto mentora quanto eu sofro também, que eu sofro, não, eu tenho o mentor em reverso. Então, isso é uma outra coisa que nos ajuda muito na experiência, porque a gente tanto recebe quanto a gente dá. E essa mentoria, tanto a mentoria normal quanto a reversa, eu estou pegando uma geração mais nova do que a minha e estou aprendendo com ela como trabalhar. Isso faz com que a minha experiência ela fique muito melhor, porque eu estou com o meu ouvido aberto para aprender com eles. Então, teve um dia que eu estava toda enrolada, aí eu falei assim, eu vou usar minha mentora, novinha lá. Falei, posso falar com você rapidinho no chat? E ela, pô, ela me desenrolou no minuto, gente. Parecia que era um as no volante naquilo que eu nem sabia fazer. Então, assim, fazer desse limão uma limonada. E além da Google, eu queria falar também do Grupo Boticário. O Grupo Boticário, ele tem várias funções diferentes, né? Inclusive diretor, gerente de felicidade na empresa. Tem todo um contexto para você ter assim uma melhor experiência do colaborador. E agora, bem recente também, ele está com uma campanha no LinkedIn que é hashtag Old to Work, né? Que para impulsionar, agora não é nem mais 50 a mais, amigos, 45 a mais, a terem a sua continuidade de carreira, está escrito 45 mais, a conseguirem seu espaço, a conseguirem seu lugar, para vocês verem, né? E aí eu achei uma coisa muito bacana que a diretora de marketing de lá colocou: talento não tem prazo de validade, e equipes multigeracionais agregam muito valor para a empresa. Acabei de dar um exemplo aqui, o quanto a multigeracionalidade faz com que a experiência seja melhor para o colaborador, né? Então, assim, nessa época de saúde mental, de burnout, a gente precisa se colocar com aquela coisa da cultura, do cuidado, da comunicação, né? E realmente trabalhar da onde a gente puder, a empresa ter a flexibilidade. Eu acho que não dá para a gente ficar completamente assim, só em casa. Tem cargos até que a gente consegue fazer, mas na minha posição, por exemplo, a gente precisa ter essa mistura entre home office e presencial. Eu acho isso mais saudável, né? Então, acho que é por aí que a gente vai levando e vai tendo um ambiente com mais bem-estar, com mais propósito, com desenvolvimento contínuo, com lifelong learning. E outra coisa, falando do futuro do trabalho, eu super concordo com o André, a gente precisa cada vez mais das competências comportamentais.
A parte técnica é default, a gente tem que ter. Mas sem as comportamentais, a gente não chega em lugar nenhum, né? A gente sempre contrata pelo técnico e demite pelo comportamento. Então, competência comportamental, gente, está muito em alta em qualquer fórum que você vá. Né? E tem diversas delas, e aí o André já até citou algumas delas aí. E outra coisa também importantíssima, no mundo que a gente está, quando a gente vai falar futuro de trabalho é múltiplas carreiras e múltiplas identidades profissionais. Nós não vamos ter mais profissionais, aqueles do Banco do Brasil, né, que ficaram a carreira toda no Banco do Brasil, não temos mais isso, não temos mais linearidade na carreira. Nós aqui mesmo, né, estamos vivendo, acho que o próprio André, a Dani, eu, o Hugo, Udo, desculpe, Udo, errei seu nome. Não, tranquilo. Realidades diferentes na nossa carreira. Eu fui diretora de recursos humanos muito tempo, agora eu sou consultora, agora eu sou conselheira, agora eu estou fazendo uma carreira diferente da qual eu vim, embora tenha similaridade. Mas você vai ver que pode ser um engenheiro se tornando empreendedor, depois mentor, depois artista e até escritor. Então, a gente não tem mais essa linearidade. As pessoas precisam se reinventar, né? E sempre estarem buscando se atualizar, sem nenhum desespero, mas acho que a atualização ela é importantíssima, porque a carreira da gente ela não para. E se a gente para, aí é que o nosso motor para de funcionar. E eu costumo falar, gente, que a empresa é um organismo vivo. Cabeça, tronco e membros precisam estar em sintonicidade para que a empresa funcione bem. Se alguma das partes aqui da cabeça, diretoria, conselho, não estiver funcionando bem, os membros também não estiverem, o meio de campo, gerentes, aí o pessoal que chuta para o gol, né, que é o pessoal que realmente vai lá no dia a dia e trabalha, também não vai conseguir fazer a coisa rodar. Tá? Então, hoje em dia, eu costumo falar que não é plano de carreira, e sim plano de vida. A gente tem que ter planos de vida e sempre estimular os nossos colaboradores a explorarem seus interesses também, né? Ter espaço para isso. Então, eu acho que é isso, né? Acho que o futuro precisa ser mais humano, híbrido, multipotencial e muito dinâmico, tá? Então, aqui eu quis dar esse primeiro retrato, né, do que a gente está tratando aqui e que realmente dando ênfase à comunicação e às multicarreiras, né? E realmente as pessoas estarem muito antenadas a se autoconhecerem, last but not least, a se autoconhecerem cada vez mais, porque na hora que você pode não explodir, é melhor você respirar e deixar para ter aquela conversa difícil no dia seguinte. Nada é melhor do que um dia atrás do outro. É isso, são essas as minhas considerações Legal, iniciais. legal, Tatiana. Vejam só, né? Nos conduz a algumas conclusões já a respeito da abordagem estratégica que as empresas devem ter na gestão do seu capital humano, né? E não simplesmente ser considerado. Isso eu já venho falando há vários episódios aqui no Body Talks, né? Dessa área. Eu não vou dizer nem recursos humanos, mas a gestão de pessoas, de talentos, enfim, né? Como queiram chamar. Mas que isso é uma área estratégica, né? E não mais simplesmente uma área de suporte. Mas, enfim, vamos completar esse quadro aqui. Eu já queria dar as boas-vindas aí para a Daniele. Obrigado, Daniele, pela disponibilidade, né? Pelas suas contribuições. E vamos lá. O que você conta para a gente, Daniele? Boa noite, Udo. Boa noite, colegas, Medina, quem está aí nos assistindo. Eu penso que tudo que os colegas já colocaram aqui, a Tatiana e o André, é pertinente. E investir na experiência do colaborador é sobrevivência para os negócios. E por que que eu digo sobrevivência? Porque nós vivemos uma escassez da mão de obra, né? E o André muito bem colocou aqui o Fórum de Davos. Recentemente também a Manpower Group, ela trouxe uma pesquisa do ranking dos países que mais sofrem com essa escassez de mão de obra, né? E o Brasil está em 81º lugar.
para que as empresas atraiam os seus colaboradores, eles precisarão, gestores, né, eu digo gestores, executivos, empresários, empreendedores, eles vão precisar investir na experiência do colaborador. E aí, isso parte por você entender a cultura do seu negócio. Lá no recrutamento e seleção, você recrutar os profissionais que têm mais alinhamento com a sua cultura, porque você vai perder gente se você não investir na experiência dessas pessoas que estão entrando, tá? Hoje, essa intergeracionalidade, também você pontuou muito bem, a geração Z, ela se move, e a íris, ela salta para aquelas empresas que elas se conectam, que têm propósito. E não mais como no passado, eu vou trilhar minha carreira, como a Tatiana também muito bem trouxe aqui, eu vou entrar nessa empresa como estagiário e ali eu vou passar de assistente para auxiliar e depois eu vou ser coordenador, gerente e vou me aposentar nela. A geração Z não pensa nisso. A geração Z quer propósito. E a gente tem um paradoxo aí, porque, de um lado, nós temos a geração Z entrando no mercado, onde as empresas, os empresários, eles precisam voltar essa sua mentalidade para a experiência desses profissionais, e tem a geração Z pensando e querendo propósito, e nós temos os gestores que são baby boomers. O que eu quero dizer com isso? Quando você traz, Udro, os upskillers, me fez lembrar aqui uma empresa que eu faço atendimento da área industrial, e o executivo, ele é um baby boomer, muito tradicional. A cultura é muito tradicional dessa empresa. E eu me recordo que nas reuniões com eles, né, ele sempre estava presente, quando eu trazia expressões em inglês, isso para ele já era terrível. Por que você tem que americanizar tudo? Ele falava para mim. No primeiro momento em que ele me falou isso, eu me assustei, né? Como consultora, na mesa, você tem que americanizar, eu estou no Brasil. Então, essa flexibilidade como conselheiros, como consultores e mentores, a gente precisa ter. Porque, de um lado, nós temos o profissional, que está gritando por toda essa vertente nova do mercado, e nós temos os executivos com culturas muito tradicionais. Tem coisa errada nisso? Claro que não, né? Ele montou um negócio, consolidou esse negócio, está no mercado há anos, mas as coisas estão mudando, né? E é se adaptar, mas é uma semente que precisa ser plantada. E aí eu lá, enquanto consultora, não estava jamais para modificar o negócio dele, porque ele construiu um império. E quem sou eu para dizer que está errado nisso ou naquilo, né, nesse império que ele construiu? Mas sim plantar uma semente para que essa mentalidade ela possa ir se adequando à nossa realidade atual. Muito legal, Daniele. É engraçado como a gente. E isso é um termo que a gente usa muito, principalmente aqui na Board Academy, né, na trilha do aconselhamento profissional, mas eu acho que ela é válida para todos aqueles que atuam em empresa, enfim, né, os empreendedores, os empresários também, que é justamente a questão do lifelong learning. Né? Enfim, as coisas, e isso, vocês que são, né, vocês estão aqui com a gente, e você aí da plateia, vocês são prova viva disso, né, a respeito desse dinamismo que a gente tem, essa volatilidade, essas novas tendências, novas tecnologias, né, novas demandas das novas gerações, os novos valores, enfim, né, ele é um aprendizado contínuo, né, aquela questão de você sempre se manter naquilo que deu certo no passado, né, definitivamente não vai ser a garantia de que você vai se dar bem no futuro. Então, enfim, como que é isso? A gente conduz esses processos dentro da empresa? Como que a gente consegue sensibilizar uma pessoa, né, um gestor, ou às vezes até um empresário,
que tem essas convicções, né, fortemente arraigadas, né, no seu modo de ser, eu acho que é o grande desafio de nós, conselheiros, nós, consultores, nós, mentores, enfim, né, de como a gente consegue ajudar esse empresário, enfim, essa pessoa a entender, né, qual que é o novo cenário, qual que é o novo contexto, onde nós estamos inseridos hoje, né, e isso, dentre várias, obviamente, né, mas aqui no Brasil, aliada a toda essa complexidade que nós temos do empreendedorismo, nós temos aí também, né, todo esse fator humano envolvido, né, e a gente vê um insucesso empresarial muito elevado aqui no Brasil, né? Eu não vou dizer que eu não, por favor, não me entendam mal, mas não é essa a razão, né, desse insucesso. Existem outros fatores, obviamente, relacionados à complexidade, mas eu acho que sim, né? Esse contexto da gestão do capital humano, né, é um dos fatores que que contribui, eu vou colocar nesses termos, tá? Que contribui para a questão do insucesso empresarial, né? Esse conservadorismo, né? Essa rigidez, né? Que nós temos em algumas empresas. Mas vamos lá, Medina, traga Olá, aí a boa sua noite. Boa noite, contribuição. Udo. Boa noite a todos os convidados. Boa noite a todo mundo que está na plateia. Acho que é melhor eu começar para a gente respondendo algumas das perguntas que estão aqui no chat. A primeira do Anderson Miranda, eu acho que o André consegue responder. O futuro do trabalho fala de propósito, autonomia e bem-estar. Mas como equilibrar isso em ambientes que ainda medem performance por horas trabalhadas e metas de produtividade exaustivas? Boa. Eu acho que a resposta mais aderente a essa pergunta, ela está envolvida principalmente com a questão da cultura, né? Então, Pô, se a gente pega uma definição de cultura, por exemplo, eu gosto muito de uma definição que é a seguinte: é o conjunto dos piores comportamentos que a gente tolera, né? Então, o pô, que que é que a gente tolera e não tolera na empresa, tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, o que que eu, enquanto colaborador, aceito, o que que, enquanto eu, colaborador, gostaria de estar fazendo, o que que eu enxergo do propósito, né? Tem um grupo, né, que chama do capitalismo consciente, que é bem interessante. Eles possuem quatro principais pilares, né? E esses principais pilares, eles envolvem principalmente assuntos voltados à cultura, né? Então, os pilares, eles são um propósito maior, orientação para os stakeholders, uma liderança consciente e a cultura consciente de fato. Então, quando a gente entra nesse nível de detalhe, a gente tem que lembrar que sim, a empresa, se ela não for uma ONG, ela precisa dar resultado. Agora, quando a gente fala da pressão por resultado em demasia ou em relação a como esse resultado é cobrado, mensurado e acompanhado, vai de novo voltar na questão dos meus valores pessoais e os valores da empresa. Então, a pessoa, o colaborador, no meu entendimento, ele não pode nunca deixar os valores pessoais de lado, né? E a empresa também não vai deixar os valores que ela possui, as ambições que ela possui de lado. Mas existe uma intersecção no meio em que essas duas pontas se unem. E aí é nessa intersecção no meio que a gente vai caminhar em conjunto. Então, um colaborador, ele vai estar dentro de uma organização, dentro de um ambiente de trabalho, enquanto ele de fato gerar valor. E a empresa vai estar na vida desse colaborador enquanto ela conseguir gerar valor para ele, seja num plano de carreira bem estruturado, seja numa remuneração adequada, seja num plano de desenvolvimento mais intensivo. Então, eu vejo que essa questão do equilíbrio, né, ela vai estar muito sempre voltada para a cultura. Então, o que que eu gostaria de estar fazendo, o que que eu gosto de fazer, o que que eu faço bem e aonde que eu posso desenvolver e agregar com esse valor que eu tenho dentro das minhas experiências e as minhas habilidades. Bacana, obrigado, André. Deixa eu ver aqui a outra pergunta aqui. Acho que a sua resposta reflete exatamente o que eu penso, tá, cara? Então eu sou suspeito, eu não tenho nada a adicionar. Eu acho que a Tatiana consegue responder a outra. Todas as perguntas, por enquanto, que a gente tem são do Anderson, tá? Então, a segunda pergunta do Anderson no chat é: com a chegada da IA e da automação, muitas funções vão deixar de existir. Estamos preparados? Estamos preparando os colaboradores para o futuro ou apenas atualizando suas tarefas no presente?
Então, boa pergunta. Na verdade, eu acho que tem as duas coisas, tá? Mas indo um pouquinho atrás, nós colaboradores, nós temos que fazer a autogestão da nossa carreira. Nós precisamos entender onde nós precisamos aprender continuamente, onde nós precisamos insistir. Então, a responsabilidade, para mim, está muito dentro do colaborador. O colaborador é responsável por se autodesenvolver. E ele pode também, por esse outro lado, sendo vinculado à empresa, estar cobrando isso da empresa, né? O plano dele de desenvolvimento, ele faz esse plano, ele cobra esse plano, ele vai à frente com esse plano. Quando o Udo falou de upskilling e reskilling, é uma realidade. Todos nós, em algum momento, precisamos passar por upskilling, precisamos passar por reskilling, coisas que eram importantes para a nossa carreira, não são mais hoje, e realmente a IA está substituindo muita coisa. A gente sabe também que tem profissões aí que estão deixando de existir, né? Que não vão mais existir. Caixa de supermercado em muitos lugares já não se tem. Ascensorista, então, só daqueles prédios antigos da cidade do Rio de Janeiro. Operadores de telemarketing também está em voga aí o negócio. Telefonista, né? Não se tem mais. Secretária já está mais ou menos. Então, a gente precisa entender, né? Meu Deus, então, se eu sou secretária, o que que eu faço com a minha carreira? O que que eu uso dessas qualificações que eu tenho para modificar e trabalhar de uma outra forma e aprendendo novas coisas? Então, eu acho que é isso, não se omitir a ser o seu próprio gestor da sua própria carreira. A minha contribuição viria muito nesse sentido, porque se a gente não faz isso, ninguém vai fazer por nós. Ninguém. Excelente, não, obrigado. Obrigado, Tatiana. Eu também concordo 100% com você, não tenho nada a acrescentar. Daniele, você respondeu a terceira pergunta aqui no nosso chat. Você quer falar para todo mundo? A pergunta era do Anderson também. Se estamos falando da experiência do colaborador, por que não tratamos, porque ainda tratamos as gerações mais experientes como ultrapassadas? Não seria justamente o repertório dos 40, 50 a mais o diferencial que faltava para equilibrar um ambiente dominado por ansiedade, pressa e decisões rasas? Essa é a pergunta do Anderson. Boa. O Anderson está mandando muito bem nas perguntas aí, né, Medina? É isso aí. É. Eu queria só, antes de responder, complementar, se a Tatiana me permite, essas profissões, elas realmente deixaram de existir. E quando a gente parte para a área industrial, nós temos, por exemplo, a profissão de soldador, que as máquinas estão fazendo a solda de forma perfeita. Isso não retira do mercado o profissional, mas diminui o quantitativo de contratações. Então, se eu precisava de repente, 5 soldadores, com a máquina eu vou contratar apenas 3, né? Então, só para complementar aí a colega, que em todas as vertentes nós vemos realmente as máquinas, robôs, tendo essa, esse momento nas empresas, né? E aí, respondendo ao Anderson, Anderson, acho que sou, assim, suspeita de falar, porque acredito muito na diversidade dos times, né? Eu penso que um time formado com profissionais mais jovens e um time também formado com profissionais jovens há mais tempo, como é utilizado, é perfeito, porque você vai ter ah, a energia, a garra, a inovação desse jovem que já chegou e já nasceu com a tecnologia atual e com os profissionais com a experiência, com a bagagem, com a expertise, com o know-how, com a vivência do negócio, com a vivência do cargo. Então, eu sou suspeita porque, para mim, um time formado dessa maneira, onde você tem profissionais de várias idades, etnias, enfim, aí a gente vai entrar em outras vertentes. Para mim, é a modelagem, é o formato ali mais perfeito, né? Perfeito, se não existe perfeição, mas o mais adequado para estar no negócio e ter aí os melhores e apurar os melhores resultados para as empresas. Bacana, bacana. Obrigado, Daniela. Acho que vocês responderam com grande profundidade todos os questionamentos do Anderson. Tem mais outra pergunta aqui, depois eu jogo aqui no chat. Agora,
tudo que vocês falaram, eu estava aqui pensando, e imagino que o Udo também vai pensar dessa forma, sei lá. Quando eu comecei a trabalhar há mais de 30 anos, a experiência do colaborador é trabalha aí e torce. Uma hora talvez sobre para você, mas não é garantido. Mas se você não trabalhar, com certeza. E era mais ou menos, mas assim, as empresas mais espertas, elas te davam melhor plano de saúde, plano dental, não sei o que lá, estacionamento, carro, pá, pá, pá. Faziam o máximo possível para te dar ferramentas para ser o mais produtivo. Mas dependia mais de você do que de qualquer ambiente você ter essa você ser produtivo, você ser uma pessoa chave na empresa. Acho que isso foi mudando, claro, ao longo dos tempos. E eu acho que acho que a gente é um grande desafio, sim, mas é uma grande oportunidade que a gente nunca teve, que é ter até 5 gerações de seres humanos trabalhando ao mesmo tempo. Você tem todos os desafios de como lidar com essas 5 gerações dentro de um espaço de trabalho. Mas olha o quanto você consegue, se você for bem sucedido, olha o quanto você consegue capturar de valor de cada geração e o quanto cada geração consegue ensinar para outra aquilo que ela sabe fazer melhor. Então, acho que a gente tem oportunidades incríveis na intergeracionalidade que as empresas não podem desprezar. Então, eu acho que como conselheiros, a gente não pode desprezar, a gente tem que trazer isso à tona, a gente tem que puxar esses assuntos nas reuniões de conselho. E eu acho que para uma das coisas que você definitivamente precisa para minimizar problemas e aumentar o sucesso desses times intergeracionais é comunicação e transparência. E isso é uma coisa que as empresas ainda erram muito. Comunicação interna às vezes é jogada para baixo de outros departamentos, não é pensada como algo estratégico. Mas se você vai pensar na gestão de pessoas como algo estratégico, e deveria mesmo pensar como algo estratégico, não tem gestão de pessoas sem uma boa gestão de comunicação, sem uma boa estratégia de comunicação. Sem muita transparência entre os vários. Você não vai ter engajamento. De nenhum grupo de colaboradores se você não tiver transparência. É impossível. Quanto mais transparente você for, maior o engajamento que você potencialmente pode conseguir. Você precisa ter essa comunicação interna super bem pensada para engajar. E eu, quando aconselho, eu sou consultor na área, então quando eu aconselho clientes na área de comunicação, o primeiro lugar que eu vou é comunicação interna. Comunicação interna, as empresas normalmente não fazem bem, eles não consideram seus colaboradores como os stakeholders importantíssimos que eles são. Alguns sim, mas depende de pessoas. Eu já trabalhei com CEOs que são. O cara sabe que aquilo é importante. A gente trabalha numa empresa de serviços, o que nós somos importantes. A gente trabalha na empresa de produto, as pessoas são importantes também. Então você tem que saber disso, mas você tem que comunicar bem. Quanto mais você comunicar, contar suas histórias legais dentro da sua empresa, engajar seus stakeholders internos, melhor você vai ter a máquina toda funcionando, mas você vai destravar valor do lado intergeracional. Então, essas são as minhas considerações. Eu tenho muito, eu estou pensando aqui da época que eu trabalhava em Nova York, numa ponto .com, e, cara, tinha gente brincando de carrinho fazendo rampas para carrinho de controle remoto ficarem pulando campeonato. Você estava trabalhando, de repente passa um carrinho aqui, passa alguém jogando basquete para lá. Olhava, isso não vai dar certo. Não deu mesmo, mas cara, esse negócio não vai dar certo. Mas era tão diferente de tudo que eu estava acostumado que eu falei, cara, eu vou ter que achar uma maneira de funcionar nesse lugar doido. Mas eu acho que tudo isso pode ser casado, o esquema mais formal de trabalho com algo mais legal de você trabalhar, e é obrigatório hoje em dia a gente fazer isso, tá? Porque as novas gerações não estão interessadas na carreira que a gente teve, nas carreiras que a gente teve, não estão interessadas necessariamente só em ganhar dinheiro. O dia que subtraírem o iPhone grátis de todo mundo, acho que muita gente vai se preocupar com dinheiro. Mas mesmo assim, o tipo de preocupação é diferente para você extrair o máximo possível dos seus times e desse foco
de valor que é a intergeracionalidade, você precisa de comunicação, você precisa de transparência. Eu vou parar por aqui para deixar nossos convidados voltarem a falar, Udo. Não, você trouxe um ponto bastante importante, Daniel, que é o seguinte: eu tenho algumas. Nossa, a cabeça está fervendo aqui, mas enfim, vamos lá. Primeiro, comunicação é um desafio, você precisa também conseguir atingir o coração dos outros. Quer dizer, qual que é a linguagem que você está usando para conseguir se comunicar com com as diferentes gerações, né? Isso eu acho que é um tema bastante importante. Um outro ponto que está muito relacionado à minha geração e que a gente, né, nós precisamos fazer uma mudança de mindset, que é o seguinte: hoje em dia nós estamos na época do compartilhamento de conhecimento. Antigamente se valorizava o quê? Eu detenho esse conhecimento, esse é o meu maior ativo, né? Enquanto eu guardar comigo, eu tenho uma vantagem competitiva maior. Hoje em dia a coisa é o contrário. Quanto mais eu compartilhar, quanto mais eu desenvolver a minha equipe, melhor eu vou estar. Por quê? Porque a cobrança por resultados é cada vez maior. Quer dizer, você precisa ter um time direcionado, bem comunicado, bem sabendo onde tem que chegar, né? E com conhecimento adequado, né? Tem muito, entra de novo aquela questão de você educar, né? Os seus colaboradores né? Por essa cobrança, né? Tem uma pergunta que estava muito relacionado a isso, né? Essa cobrança excessiva por resultados. Você também precisa durante né? A tua área a tua jornada dentro da empresa, pô, de vez em quando você precisa dar uma relaxada, cara. Você precisa dar uma, né? Você tem essas áreas de descompressão, né? A Tatiana trouxe aí a questão dessa formatação da área de trabalho, né? Do espaço físico de trabalho ser diferente. Então a gente precisa ter a devida sensibilidade para falar, pô, aqui eu preciso disso, aqui eu preciso daquilo. Então, são novas realidades que a gente precisa continuar aprendendo, desenvolvendo, e, enfim, e testando, gente, né? Escutando e testando o que a gente precisa, o que a gente precisa fazer, né? Então, nas, nas, na minha geração, né? Tem uma mudança de mindset que precisa ser feita, né? Se você quiser continuar sendo relevante no contexto empresarial, né? E aí tem uma pergunta aqui, eu não sei quem que pode responder aqui, é uma pergunta do Marcos, né? Ele fala, como o conselheiro pode empoderar a área de pessoas e auxiliar a alta direção a ter esse foco nos ativos humanos? Você tem números. Qual que é o teu turnover? Né? Como que você consegue, né? Qual que é a tua produtividade perante os teus concorrentes, né? No teu segmento de atuação? Você está deixando dinheiro na mesa? Não se esqueça o seguinte, gente, né? O turnover é alto. Tá, não, tudo bem, eu ponho um outro aqui. Cara, mas quanto que você gasta? Você está medindo quanto você gasta para contratar uma pessoa, para treinar, para deixar ela apta a desempenhar aquela função e, de repente, por uma questão aí da experiência do colaborador não ser a mais adequada, você perde esse cara, esse colaborador, né? Essa colaboradora, enfim, né? De uma maneira genérica. Quer dizer, são essas provocações que nós conselheiros temos que fazer justamente para botar o pessoal para pensar, falar, opa, acho que eu estou perdendo alguma coisa aqui, acho que eu não estou prestando atenção direito nessa conversa, né? Mas enfim, eu vejo que esse direcionamento que a gente precisa dar, né? Eu não sei se o André aí, a Daniele, por favor, a Tatiana, tem mais alguma coisa a contribuir aí, mas eu acho que é isso que a gente quer provocar aqui, né? A experiência do Boa, colaborador hoje é outra. com certeza. Eu acho que, Udo, nessa linha que você comentou, claro, né, contra fatos e dados, o argumento ele é reduzido, mas eu acho que também é importante algumas perguntas mais vinculadas sobre como que esse empresário, né, ou esse CEO, o dono da empresa, né, o grupo de acionistas, eles querem que a sociedade veja a empresa. Como que eles gostariam que o colaborador lembrasse da empresa, né? Porque que exatamente esse é a questão do capitalismo consciente. Então a gente tem que sim oferir lucro,
porém a gente tem que ter um impacto social em relação a isso, né? Então acho que perguntas como essas ajudam a gente a trilhar um caminho muito mais saudável. E quando eu falo do saudável, por isso que a gente fala eu gosto muito de falar do colaborador no centro do jogo, né? Porque se o colaborador estiver bem, ele vai produzir melhor e não mais, melhor, porque essa pessoa vai procurar dentro da função dela, se ela é estimulada de fato, a ser melhor naquilo que ele faz hoje. E consequentemente isso vai trazer muito mais resultado, né, para a empresa. E aí eu volto naquilo. Então, quais são os interesses que nós temos na mesa e quais são as expectativas, né? Então, qual que é a expectativa do colaborador para com a empresa e qual que é a expectativa da empresa para com o colaborador? Então, acho que também algumas perguntas importantes no papel do conselho seriam muito essas de como é que eles gostariam que a empresa fosse vista e como é que eles gostariam que a empresa fosse percebida pelos demais, porque é isso, né? Um alto turnover, absenteísmo em demasia, vários indicadores que a gente pode puxar, eles vão talvez trazer a gente para um plano de ação específico, mas a gente pode acabar não indo de fato na causa raiz, né? E pode ser que ele fale, não, para mim não tem problema, cara, eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim, não estou preocupado com a imagem da empresa, eu quero é o resultado e é isso. Mas você tem ciência desse risco? Então, acho que também tem nessa questão da gente trazer a ciência, a clareza do risco para a organização, do possível plano de ação diante desse desafio aí. Muito bom. Com certeza, né? Você está disposto a correr esse risco? Quer dizer, né? Aí a gente traz um tema que o Daniel fala muito, que é a reputação da empresa. Mas não é só a reputação de dentro para fora, também é dentro da empresa. O que que meus colaboradores, né? O eNPS, né? O pessoal às vezes não relega isso para um segundo plano. Perigoso, gente, né? Então a gente tem vários argumentos, né? Porque o conselheiro também ele tem uma atribuição muito forte de alertar também sobre oportunidades também, como também sobre os riscos, né? Que a empresa eventualmente esteja correndo. Muito bom, André. Bem legal, bem complementado aí, é um ponto bastante importante que a gente precisa trazer também aí para a mesa. Eu não sei se a Daniele, se a Tatiana tem mais algum ponto a complementar aqui, mas enfim, né? Aí, Tudo. gente, eu Eu falei que ia queria. passar rápido aí, ó. Já são, faltam 7 para 7, eu não sei. Bom, enfim, meu relógio anda mais rápido. Mas só para complementar o que você trouxe aqui de NPS, lembrando que o primeiro cliente da empresa é o colaborador. É ele que vai, inclusive, cuidar do cliente externo. E ele que vai atrair ou, de repente, afastar o seu cliente. Então, é muito importante você cuidar do seu colaborador. Só para dar essa contribuição, porque eu sei que o tempo já voou. Eu também queria fazer uma pequena contribuição, né? Uma empresa da qual eu faço parte do conselho, o NPS externo dos clientes é muito bom, o interno não está bom. Então, esse assunto está no conselho. Por que que esse NPS, né, esse Net Promoter Score, por que está baixo para dentro? Baixo que eu digo, bem mais baixo do que o dos clientes, né? Clientes diretos que essa empresa tem. Então, sem Isso aqui é uma mencionar nome aqui, incomum, hein? sem mencionar nomes aqui, então a gente está agindo nesse sentido, né? O negócio é porque as pessoas não ficam, as pessoas querem sair, o turnover está aumentando. Então aí, ó, o conselho já está de olho nisso aí. Então é isso, gente. O conselho não pode ser tão afastado da empresa. Acho que precisa conhecer, embora as reuniões de conselho sejam apenas uma vez por mês, precisa conhecer o seu ambiente, precisa saber o que está acontecendo, para não ficar ali só no mais superficial ou só nas finanças e nos resultados, porque a empresa também, principalmente, é feita de pessoas. Era isso que eu também Nossa, queria colocar. né? Vocês trouxeram um ponto muito importante, né? Tanto a Dani aí, o André e você, Tatiana. E isso é uma coisa que a gente recomenda aqui de uma maneira muito forte. Você vem fazer uma formação aqui, a gente fala, não fique somente na sala do ar-condicionado com os relatórios que lhe são entregues. Desça no chão da fábrica. Bata um papo com o pessoal. Vá conhecer a operação, quer seja uma manufatura, um supermercado, uma empresa que desenvolve sistemas, sei lá, né? A variedade é muito grande. Mas vá conversar com as pessoas. Você, né, conversando, se apresentando, às vezes dando uma volta na fábrica, você vai sentir qual que é o eNPS da empresa.
né? Às vezes você só observando os funcionários andando na empresa, você já percebe. Se aquele pessoal que está se arrastando está de cabeça baixa, aquela coisa, acenda uma luz amarela, gente. E tenham certeza, isso não vai estar em relatório nenhum. É isso que eu ia falar, o doutor. Toda vez que você for lá e conversar com alguém, você vai ter a noção exata do que realmente acontece lá dentro, não no que está no relatório. E mesmo no que está em números, lá você vai ver, conversando com aquela pessoa, fala, cara, essa pessoa está muito contente. Não parece, mas ela está muito contente. Ou não, que é mais comum, essa pessoa não está feliz aqui, tem algo errado. E o que eu falei da Tatiana, é, não é incomum você ter NPS interno pior que externo, tá? Não é Não incomum. é, né? Você vai e conversa com o cara tá, né, tá down. Você vai e conversa com o outro, ele tá mais ou menos, você fala, pô, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, é lógico, né? Você vai encontrar variações aí né, de percepções que você vai ter dentro de uma. Mas eu acho que a amostragem é muito importante para você ter esse retrato, né? Essa retrato, nossa, isso é muito antigo. Enfim, essa imagem, né, né, essa percepção do que está acontecendo realmente na empresa. E às vezes, né, os relatórios eles trazem uma visão míope do que está acontecendo quando não cega, né, do que realmente está acontecendo. Enfim, e eu entendo que essa é uma missão que nós temos, né, enquanto conselheiros, né, de reunir toda essa experiência que a gente tem, né, essas cicatrizes corporativas que a gente tem aí, enfim, né, dos anos de experiência, para sensibilizar, né, você empresário, você gestor de empresa, né, do que realmente está acontecendo, quais são as novas demandas, quais são os novos valores. E tem pesquisas que dizem isso, né? O André trouxe um ponto muito importante que é o do capitalismo consciente. Isso foi tema de uma pesquisa da própria PwC, né? As pessoas, né, eles falam que a questão da rentabilidade, é lógico, gente, não vamos dourar a pílula, que a empresa precisa ter resultado, porque senão não adianta. Mas é lógico, um resultado consciente, responsável, né, social e ambientalmente falando. E nessa pesquisa ficou muito claro o seguinte, que um fator muito importante que as pessoas dão valor é confiança. Ah, mas confiança é muito subjetivo. Não, eles definiram 4 atributos. A empresa é boa no produto ou serviço, né? Ok. Mas qual que é o propósito dela? Ela vem curar que dor? Ela vem atender que demanda? Como que ela, qual que é o, né? Esse é o propósito, traduzindo, isso é o propósito. Como que ela faz? Quais são os meios que ela se utiliza para atingir esse propósito? Né? É uma empresa que tem a sua ética, né? A sua sustentabilidade, enfim, aquela coisa toda. Tá? Ela comunica isso, ela comprova com atos, né? Com fatos concretos que isso, né? Que ele não tem somente uma frase bonita, um propósito bonito, mas ele realmente pratica e demonstra e comunica e compartilha com todo mundo. Vejam só como que é o contexto empresarial. E essa pesquisa também mostra exatamente que a grande maioria das pequenas e médias empresas brasileiras não está levando isso em consideração. Então, é uma grande fonte de alerta, né, para que as empresas realmente se conscientizem, né, e cabe a nós também levar essa mensagem para as empresas para que elas né, sigam um novo rumo, se reinventem, né? Bom, gente, já são 19 horas aí. André, Daniele e Tatiana, aí as suas considerações finais aí para a gente ir. Infelizmente, eu vou ter que, né, ir para a parte final já. Por favor. Vamos lá, André, por favor. Eu cedo as meninas primeiro, por favor. Ó, Então, eu posso falar. Como consideração final, eu vejo que o mundo é muito imprevisível, o mundo não tem, a gente não tem, estamos numa crise aí, né, Estados Unidos, China, né, estão sendo, tudo aqui a gente sente, né, o mundo é muito sensível a tudo que está acontecendo, então nós precisamos, acho que o André colocou muito bem,
trabalharmos em cima do capitalismo consciente, de tudo que o capitalismo consciente traz para a gente, termos consciência que nós somos responsáveis pela nossa carreira, não é empresa, não é ninguém, somos nós. A palavra do lifelong learning, o aprendizado contínuo, é para que nós levemos para sempre e que também, para a gente poder continuar trilhando esses caminhos da vida, é importante que todos nós sempre estejamos envolvidos em projetos, quer sejam da natureza que forem, porque esse negócio dos 45 mais, dos 50 a mais, ele só vai entrar em você se você, profissional que está aí ouvindo, não se atualizar. Porque se você se atualizar, você sempre vai ter onde colaborar. Eu acho que é por aí, tá? E se reinventar sempre. Legal. Daniele, Vou seguir a linha também da minha colega, porque com o advento das tecnologias e da inteligência artificial, e hoje o que não falta são recursos, a Board mesmo é fantástica em todo o conteúdo que ela sempre tem aí no canal, de você poder aproveitar e fazer o seu lifelong learning. E fora a Board tem muitos outros conteúdos que até os próprios conselheiros aqui, eles divulgam das suas próprias redes. Então, não falta hoje canal para você aprender. Então, o aprendizado contínuo é algo que nós temos hoje fácil, na palma da mão, para você dar seguimento. Então, isso seja você um 40 a mais, 50 a mais, ou você um jovem da geração Z, para não ficar aí de braços cruzados achando que eu não consegui ainda a minha primeira oportunidade porque me falta experiência, nenhum RH me dá a minha primeira oportunidade, o gestor não olha para mim. Você tem, sim, possibilidades de cavar essa sua oportunidade inicial, vamos dizer assim, o pontapé inicial numa empresa, num negócio, é você mergulhar realmente e entender, se conhecer, fazer o autoconhecimento, e entender também sobre o cargo, mas mergulhar em conhecimento. obrigado, Daniele. Vai lá, André. Boa, perfeito. Eu acho que o tema ele é bastante abrangente, né? A gente poderia passar horas aqui falando, mas uma profissão que vem crescendo cada vez mais e que eu acho bastante interessante como uma principal habilidade no dia a dia é do Excelista, que ele hoje consegue juntar todos os pontos, né? Então, eu volto naquela questão do despertar da curiosidade. Então, eu acho que o quanto mais a gente despertar a curiosidade, incentivar que a pessoa conheça mais de si mesmo, ela vai conseguir ter muito mais horizonte de capacidades para poder contribuir com um alto valor agregado dentro da organização e também gerar resultados muito melhores. Eu não gosto de falar de resultado maior, porque o maior ele é um parâmetro que a gente precisa estabelecer, mas eu gosto de falar dos melhores, porque daí o melhor é eu me sentindo bem fazendo aquilo que eu estou fazendo, a empresa me reconhecendo naquele sentido e a gente caminhando juntos nesse contexto como um todo, né? Os paradigmas, eles estão aí, então na década de 60, quando via televisão, por exemplo, ou quando o Gutenberg trouxe a questão da imprensa, todo mundo ficou eufórico que ia ficar todo mundo lendo jornal e ninguém ia falar com o outro, né? Ou que ia ficar todo mundo em casa assistindo TV e não ia acontecer nada. Em 2008, quem estava na internet era considerado internauta. Hoje já não faz mais sentido isso, né? Então, as coisas elas vão evoluindo e eu acredito muito, de fato, num universo em que a gente possa despertar a curiosidade para continuar evoluindo e para continuar crescendo, não só como pessoa, mas evoluindo a sociedade como um todo nesse contexto. Maravilha, André. Muito bom, gente. Bom, eu gostaria de, em nome da Board Academy, agradecer vocês aí pela colaboração, pela disponibilidade em estar aqui com a gente nessa quinta-feira, né, compartilhando esse conhecimento, esses alertas, essas reflexões que a gente costumeiramente trazemos aí para o empresariado em geral, né, Medina? Essa é a nossa missão aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, se vocês, né, aqueles novos que estão aí, também os colegas aí de longa data, os nossos habituês aí, por favor, deem uma curtida aqui, isso é bastante importante. E em vocês fazendo isso, né, a gente vai disseminar essas informações para mais pessoas. Então, deixe o seu like aí, isso nos ajuda bastante aí a compartilhar esse conhecimento que foi trazido aqui hoje. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês, né? Um bom final de semana que se aproxima e até a próxima quinta-feira. Valeu!
Tchau, tchau, gente.